Olá, irmãos. Bom dia, tudo bem? O conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, a contemplação de quem Ele é, vai gerar e produzir uma mudança radical e completa nos nossos pensamentos e nas nossas emoções. Você compra um terreno para o final de semana e ir lá passear. Você não tem muito dinheiro. Então você está comprando esse terreno hoje, pensando daqui a 20 anos, quando você se aposentar talvez, e você aos poucos compra umas tábuas, leva para lá, compra os tijolos, larga lá no terreno, um lugar tranquilo, não há roubos lá, e aos poucos você vai sem muita animação, muita expectativa. Tem mês que não dá para comprar nada para aquele terreno, você fica meio, mas acaba se adaptando a. De vez em quando você lembra que tem o terreno lá. Mas num dado momento você, numa parte do terreno, numa descida lá embaixo, você sente uma umidade nos pés, acha aquilo curioso, pensa que é água, abre um pouco, cava, tá dentro do buraco, mais de 1 metro de altura, aquela umidade aumentou, você passa os dedos, percebe que ela tem uma coloração diferente, não é água. Então você descobre ali que você tem uma reserva de petróleo, chama as autoridades condizentes com a situação, e você recebe ali uma proposta milionária pelo terreno que você comprou com valor ínfimo, simbólico ali, de anos e anos na mesma empresa, foi demitido e tudo que você juntou lá, você deu nessa chacrinha, nesse terreno, para quando você se aposentar, você ir ali descansar. Você ainda está trabalhando e tentando construir ali alguma coisinha para sua velhice. Mas agora você pode ser milionário se você aceitar a proposta. Então você pode comprar dezenas de terrenos, toda a sua expectativa, tudo que você pensou até agora, as suas emoções, a adrenalina, a ansiedade, os prazeres difíceis até de descrever tomam conta do seu coração. Onde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro, disse o Senhor Jesus. Então ali tudo muda, toda a expectativa, as emoções, tudo muda ali. O pensamento fica mais acelerado, você se vê diante de uma realidade inimaginável. E assim é com o Senhor Jesus, irmãos. Muitos veem nele uma oportunidade de aposentadoria, um terreno comprado ao longo de uma vida de trabalho. Um dia eu vou para o céu, fui perdoado. Tá bom. Até lá, eu tô infeliz, tô frustrado com a minha vida, vou me aliviar aqui nas novelas, nas festas, vou me aliviar aqui nos prazeres que esse mundo dá. Falo até dos prazeres que os crentes julgam lícitos, permitidos, porque não há uma contemplação. Agora, por outro lado, muitos pisando nesse terreno do Evangelho, viram a glória que receberam, viram que de mendigos condenados se tornaram milionários herdeiros. Desfrutam agora de uma riqueza celestial que possui o seu coração de tal maneira que não conseguem contemplar outra coisa senão os céus. E aguardam a vinda do seu Senhor, ficam na expectativa. Então os problemas, que problema? O que é isso? As dificuldades, as lutas por essa vida, a necessidade de pagar conta, comprar, vender, casar, se dar em casamento, como é que é isso? Para que isso? O que significa isso? A pessoa faz por uma obrigatoriedade de testemunho, mas a contemplação dela está no petróleo que ela achou ali. O Senhor Jesus disse, alguém caminhando num campo, percebe ali uma pérola, vende tudo que tem para comprar aquele campo. Então a pessoa lá, irmãos, mas qual dos nossos irmãos provou isso? Difícil.
Muitos queriam um terreninho para quando eu me aposentar. Vamos ver o que as Escrituras nos trazem de fé sobre a nossa realidade. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lucas capítulo número 7 vai nos dizer as Escrituras sagradas. A pérola preciosa, o tesouro escondido, encontrado ali acidentalmente. Fomos jogados diante dele e contemplamos a sua glória. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, um unguento precioso. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se esse homem fosse um profeta, ele saberia que essa mulher que lhe toca é uma pecadora suja, imunda. E respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: fala, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro, o outro só 50 dinheiro. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe os 2, dizendo: pois, qual destes ele amou mais, o que devia 50 ou o que devia 500? Simão respondendo: tenho para mim que aquele que ele perdoou a maior dívida. E disse o Senhor: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para lavar os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e o enxugou com os cabelos. Não me deste um beijo, mas esta, desde que entrou aqui, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer: quem é este que até pecado perdoa? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Irmãos, acontece que os nossos irmãos se veem como esse fariseu. Eu fiz uma série de vídeos aqui sobre as 2 religiões, as 2 casas de Deus, o cristianismo e o fariseísmo, e o judaísmo, né? Fariseus era uma divisão dos judeus, tinha várias divisões, como hoje os cristãos estão divididos em várias organizações. Por quê? Porque amam pouco. Esse homem, ele amou pouco. Quem é o Senhor Jesus? Quem é esse homem aí? Vou convidar ele para vir à minha casa, porque ele está ficando popular. Mas na prática, quem era o Senhor Jesus? Era um pobre coitado, irmãos. Na prática era o que ele era. Ele era um filho de carpinteiro que poderíamos julgar na teoria que não deu certo na profissão do pai, e virou um pedinte, um andarilho. Ele morava na rua ou na casa de alguém. Nem quando morreu teve um túmulo para ser enterrado. Teve José de Arimateia enterrá-lo, emprestar o seu túmulo para ele. E ele vivia das ajudas das mulheres ricas que ofertavam para o seu ministério, qual Judas era o tesoureiro e roubava dessa oferta. E o costume judaico era lavar os pés do convidado. O Senhor Jesus mesmo lavou os pés, só que quem fazia essa função era o escravo. Então, quando Jesus vai lavar os pés, Pedro fala: o que tu está fazendo? Tu não é escravo. Eu jamais vou deixar o Senhor lavar os meus pés, jamais. O Senhor é o meu Deus, não é escravo. Então, Jesus dá uma lição de amor aqui, ao lavar os pés. E esse homem não beijou, era o costume. O apóstolo Paulo fala: saudai os irmãos com óculos santo, era o costume.
Hoje, qual é o nosso costume de saudar um irmão? Apertar a mão dele. No Japão, é reverenciar assim. Sachanoa, Sachanoa. Como é que eles falam lá? Os muçulmanos vão convidar a Anaco. É um convite a uma ceia, a uma refeição, a um almoço. Então, cada cultura vai ter o seu costume. Os judeus davam um beijo santo, né? O apóstolo Paulo fala óculos santo é beijo. Só que ele não beijou o Senhor Jesus, nem lhe ofereceu o lavar dos pés. Porque quem era Jesus ali? Era um rebelde que foi se batizar lá no deserto, não procurou a religião judaica ali da época, embora ele fosse judeu, não se filiou a nenhuma facção ali, nenhuma divisão. Hoje ele não está afiliado em nenhuma divisão cristã, ele não faz parte, ele não autorizou essas divisões. Essas divisões são rebeldias de um coração rebelde, humano, que cria a sua organização, o seu grupo, e arrebanha os seus seguidores. Então esse fariseu que convidou o Senhor Jesus não lhe deu água para os pés. Ele mostrou pouco amor pelo Senhor Jesus. Ele devia 50. E a mulher mostrou muito amor. Ela amou muito mais. Quem mais ama, mais é perdoado. Ela se prostrou aos pés do Senhor Jesus. Por quê? Porque ela viu nele o perdão. Ela viu o quanto ela precisava do amor do Senhor. E nisso, ela vendo o quanto o Senhor era amoroso e compassivo e misericordioso, ela teve o seu coração conduído. Ela foi pisando no terreno e encontrou algo ali, algo profundo. E cavando ali, ela viu um tesouro incalculável, uma fortuna incalculável. E ali ela se atirou naquela fortuna. Ela chamou uma retro, mandou abrir, ela fez o que fosse possível para desenterrar aquela fortuna ali, foi negociar aquela fortuna. Não há uma contemplação pelo nosso Senhor. Os irmãos estão como os fariseus, ou os saduceus, ou os essênios. Eles procuram uma divisão cristã que compactue com a sua indiferença quanto ao Senhor e segue essa facção cristã. Não lavam os pés do Senhor. Com o que tem de mais valioso, um perfume caro que ela vendia, caríssimo. Ela abriu mão de todo aquele valor, despejou os pés do Senhor, e não parou de beijar os pés. Quem beija os pés de alguém sujo, empoeirado? O que é a sujeira desses pés comparada à sujeira da minha alma, a qual eu sei que Ele pode lavar, Ele pode perdoar? Ela contemplou Deus. Ela viu que o Senhor Jesus não era alguém que fracassou na sua profissão. Ele era um tesouro oculto. Embora os olhos humanos pudessem ver alguém que não sucedeu uma profissão humilde e simples do pai e vivia como um andarilho, dependente de mulheres ricas, ela não. Ela viu um Deus rico e poderoso que podia exterminar com o pecador ali agora, fulminá-lo e mandá-lo para o inferno, mas se fez carne, se humilhou, mostrou a misericórdia e o amor à sua criatura, deixou de lado as suas vestes reais e veio viver como um plebeu aqui. Todo o amor foi expressado física e visivelmente na forma corpórea de Deus, vivendo como servo, sendo igual a Deus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, viveu entre nós. Ela contemplou a vida eterna, ela contemplou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ela viu além das aparências, o seu coração se derreteu aos pés do Senhor e nada mais importava se ela estava ali aparentando ser humilhada, se colocando num lugar de humilhação, ela se via na glória do trono de Deus. O coração dela foi cheio de fé e ela contemplou o nosso Senhor. Hoje, o que as pessoas oferecem? O que os nossos irmãos oferecem para o Senhor? O quê? Banquetes para si próprio? Eu vou
eu vou ter refeições, eu vou ter comunhão com os irmãos para comer, para engordar. O que se oferece? Qual é a contemplação aos domingos à tarde? Qual é a contemplação no histórico do celular ali? Se abrir o histórico ali, o que vai estar cheio ali? De pregações poderosas? Não que inflam o ego, que enche o coração de vaidade, de desejos por esse mundo, de louvor a Deus. Não se contempla o Senhor Jesus, não se vê nele um tesouro precioso e eterno, mas se vê nele alguém que talvez multiplique os pães e mate a minha fome, pague as minhas contas. Essa mulher, ela encontrou o tesouro precioso, meus irmãos. Quem encontrou, sabe do que eu estou falando. Quem não encontrou, está cego igual o fariseu, na sua denominação religiosa, sem ver a glória do Senhor. Que Deus abra os nossos olhos. Como disse Eliseu quando o seu moço chegou: Senhor, os soldados nos cercaram, estamos ferrados, vamos morrer. Eliseu deu um suspiro, porque ele via a glória de Deus, invisível a esses olhos, mas ele via, ele orou assim: Deus, abre os olhos físicos dele, já que ele não tem fé para ver, abre os olhos físicos para ele ver. E Deus atendeu a oração de Eliseu, porque amava Eliseu, e abriu os olhos, e o moço caiu da cadeira ali, e viu um monte de anjos e carruagens ali, e cegaram aqueles soldados, eles puderam sair em paz. Oh, que Deus abra os olhos dos nossos irmãos que não contemplam a glória do nosso Senhor Jesus.